Boa noite aos irmãos. Saúdo a cada um com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Saúdo você também que está conectado conosco, que nos assiste. E estou muito feliz por estar aqui mais uma vez juntamente com nossos irmãos. É bem verdade que cada um tem as suas tribulações, cada um tem as suas lutas, mas estamos juntos aqui de novo para ter um encontro com o Senhor Jesus. E nesta noite, irmãos, nós vamos ter como se fosse um estudo bíblico. E o título do estudo é O Batismo à Luz da Bíblia. O Batismo à Luz da Bíblia. E aí nós vamos estudar o que é o batismo, como o batismo deve ser efetuado. E aí você que nos assiste, pegue papel, caneta, para você notar tudo, né? No final você vai fazer uma conclusão. E aí nós vamos começar a estudar a palavra de Deus. Já fizemos a oração aqui, você também que nos assiste, faça a sua oração aí. E vamos lá. Bíblia na mão, Jesus no coração, e vamos estudar a palavra de Deus. Em primeiro lugar, a Bíblia diz o seguinte, em Efésios capítulo 4, versículo 5, lá diz o seguinte: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Isso está lá na Bíblia. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Não existe duas ou três fórmulas de ser batizado. De acordo com a palavra de Deus, uma só fórmula de ser batizada. E aí, esta fórmula de ser batizada à luz da Bíblia, nós vamos esclarecer agora. Interessante que neste mesmo capítulo 4 de Efésios, só que é o versículo 6, lá diz assim, acompanhe comigo, capítulo 4 de Efésios, o versículo 6. Vou pedir aqui à igreja que Efésios 4, versículo 6. Primeiramente, no versículo 5, falou um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E aí Paulo continua no versículo 6. Um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos, em todos. Quanto batismo nós temos na Bíblia? Um só. Uma só fórmula de ser batizada. Quanto Deus nós temos? Um só, de acordo com Paulo, versículo 6. Um só Deus, Pai. E aí, lá em Marcos capítulo 16, o versículo 16, Jesus dá uma ordem aos discípulos, né? O que é dito lá? Ali no versículo 15, Jesus, ele dá uma ordem aos discípulos a ir pregar o Evangelho. E no versículo 16, do capítulo 16, ele diz o seguinte: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Ou seja, após pregar o Evangelho, após discorrer a mensagem
que o Senhor Jesus designou aos discípulos, a ordem agora é batizar. Se creu, batiza agora. Então, que batismo então? Ora, só falou de um batismo. É o que vamos agora discorrer aqui. Mas o batismo, ele deve ser efetuado em nome de quem? Bom, em 1 Coríntios capítulo 11, nós vamos compreender uma coisa ali. 1 Coríntios capítulo 11. Primeiro Coríntios capítulo 11, o versículo é o 3, diz assim: mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo varão, e o varão o cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Em primeiro lugar, nós estamos vendo aqui que Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o dirigente da igreja. Então, obviamente que é em nome do Senhor Jesus, que é o cabeça da igreja, que deve ser efetuado o batismo. Ora, olha, o que é que Paulo continua dizendo? Olha só o que é que ele continua dizendo em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. No versículo 17. Colossenses capítulo 3, o versículo 17, diz o seguinte: e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo que viermos a fazer, seja em ação, seja em palavra, fazei-o em nome do Senhor Jesus. A ordem bíblica é esta aí. Por que em nome do Senhor Jesus? Porque Jesus merece tudo. É Jesus que merece. Foi Ele que foi zombado por mim. Foi Ele que foi chicoteado. Foi Ele que foi um dos mais rejeitados. E por fim, pendurado numa cruz por nós. Então, todos os méritos é de Jesus. É Ele que merece. Agora, Gálatas capítulo 3. Como eu falei, nós estamos aqui numa espécie de um estudo, e o estudo é falando sobre o batismo. Você que nos acompanha, é bom você pegar um papel, uma caneta e notar, depois, no final de tudo, fazer as suas conclusões. Gálatas capítulo 3. Capítulo 3, o versículo é o 27. No versículo 27 diz assim: porquanto todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Quem é batizado em Cristo é revestido de Cristo. Que maravilha, não? Quando somos batizados em Cristo, somos revestidos por Cristo. Agora, em Atos capítulo 2,
Atos capítulo 2. Isso aqui aconteceu poucos dias depois que Jesus subiu para o céu. Poucos dias depois que Jesus foi para o Pai. Jesus, quando foi ressuscitado, ainda ficou 40 dias na terra, dando ali os últimos detalhes, as últimas instruções para os discípulos, e ficou 40 dias na terra ainda, e prometeu aos discípulos que após a sua ida para o Pai, ele enviaria a promessa, que era o Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. E isso aconteceu. Quando ele foi com 40 dias, depois de 40 dias, com 10 dias, veio a promessa. Ali os discípulos estavam todos reunidos ali em Jerusalém. Vamos ver isso daqui a pouco. Atos capítulo 2, o versículo é o 38. Olha só o que acontece ali. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha só, ali estava aquela classe de pessoas, ali estavam muitas pessoas. E aí Pedro, olhando para elas, e disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de quem? Em nome do Senhor Jesus, para perdão dos vossos pecados. Ou seja, somos perdoados, quando somos batizados em nome do Senhor Jesus, e recebereis o que? O dom do Espírito Santo. Quando somos batizados em nome do Senhor Jesus, receberemos o dom do Espírito Santo, de acordo com Pedro, o apóstolo Pedro. Então veja, aqui nós temos o primeiro verso: batizados em nome de Jesus. No capítulo 8 de Atos, nós temos mais. Não vamos discorrer tudo porque vai demorar, mas assim, você que nos assiste, nota tudo e depois lá você vai estudar tranquilamente. Em Atos capítulo 8, os versos de 12 a 16, batizando em nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 10, os versos de 42 a 48, batizando em nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 19, os versos de 1 a 7, lá está: batizando em nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 22, o versículo 16, batizando em nome do Senhor Jesus. Romanos capítulo 6, capítulo 6 de Romanos, o versículo 3, batizando em nome do Senhor Jesus. Colossenses capítulo 3, o versículo 27, batizando em nome do Senhor Jesus. E nós temos também 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 11, batizando em nome do Senhor Jesus. Ora, nós temos aqui diversos versos, nós temos aqui uma porção de versos da palavra de Deus, confirmando o batismo em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Agora, se fosse pegar todos estes versos
e colocar numa balança, e depois colocar Mateus capítulo 28, versículo 19 do outro lado, qual que pesa mais? Um só verso não vai pesar o quanto tantos versos que nós temos aqui. Quanto testemunhos nós temos aqui efetuado o batismo em nome do Senhor Jesus. Logicamente que o batismo verdadeiro é este aqui. Foi o batismo da igreja primitiva, foi o batismo da igreja apostólica. Lembra-se de que aqui estava recente o que os discípulos passou com Jesus. Aqui estava recente, fazia poucos dias que Jesus tinha subido para o Pai, e após isso eles receberam o Pentecostes, e a partir daí Pedro, num só dia, num sermão que ele deu, ali se converteu quase 3.000 pessoas. Logicamente Pedro não as batizou só. E quem estava lá? Nós vamos ver quem estava lá juntamente com Pedro. Interessante, irmãos, é que os teólogos sabem disso. Todos religiosos sabem disso. Que não podemos formar uma doutrina num só verso. Não podemos basear uma doutrina num só verso da Bíblia. Eu estou falando de Mateus capítulo 28, versículo 19. Doutrina, ela deve ter ali uma porção de versos da Bíblia falando o mesmo assunto. Aí sim podemos formar uma doutrina. Mas um só verso da Bíblia não podemos formar uma doutrina. Até porque Mateus capítulo 28, versículo 19, se fosse tão importante, estaria nos 4 evangelhos. Por exemplo, Marcos, Lucas e também João. Não está. E por que está somente lá no livro de Mateus? Você não acha isso uma mera coincidência? Pois é. Busque a fundo esses estudos e você vai ver de onde saiu isso aí. Esse batismo em nome da Trindade. O batismo correto é este, em nome do Senhor Jesus. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. É este aqui. O batismo correto é este aqui. Atos capítulo 1. Lá tem algo muito importante ali, que nós vamos ver. Atos capítulo 1. No capítulo 1 de Atos, olha só o que nós encontramos ali. No versículo 6. Aqueles, pois, que se havia reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Versículo 7. E disse-lhes: não vos compete a saber os tempos ou as estações. O Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas
tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Versículo 9: E quando dizia isto, vendo-o eles, foi levado às alturas, uma nuvem o recebeu e ocultando-o a seus olhos. Então veja, aqui aconteceu esse episódio. Jesus dando os últimos ensinamentos para os discípulos, os apóstolos que ali estavam, e aí no versículo 9, enquanto eles estavam ali, Jesus foi levado às alturas. Ou seja, todas as instruções que Jesus teve de dar, ele deu ali para aqueles apóstolos. Não havia necessidade de buscar outras instruções além disto. E exatamente esses apóstolos, eles aqui, após isso, eles agora batizam uma porção de pessoas em nome do Senhor Jesus. Você que é teólogo sabe disso. Não adianta. A Bíblia está aqui, você conhece a palavra de Deus, né? A igreja primitiva, ela efetuava o batismo em nome do Senhor Jesus. Tudo bem. Agora, no versículo 12 ainda do mesmo capítulo 1 de Atos, diz o seguinte: então voltaram para Jerusalém. Quem que voltaram? Todo aquele grupo que estava ali recebendo as instruções de Jesus. Jesus foi levado, assunto ao céu, e eles ali voltaram, de acordo com o versículo 12, e então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. Eles voltaram para cumprir a promessa, né, o que havia dito por Jesus. No versículo 13: e entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam quem? Pedro. É muito importante isso aqui. Pedro foi aquele que batizou em nome do Senhor Jesus. Agora, Pedro. E quem mais? Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus. Olha, Mateus também estava lá, é muito importante isso. Ah, mas por que Mateus 28 fala batizar em nome de 3 pessoas? Será se foi Mateus que desobedeceu? Ou foi Pedro e os demais apóstolos que desobedeceu Jesus e batizaram em nome do Senhor Jesus? Isso é muito importante. Mateus também estava lá. Obviamente, Mateus também ajudou Pedro a batizar quase 3.000 pessoas em nome do Senhor Jesus. Interessante isso, né? Enfim, lá estavam todos eles. No versículo 14 vai dizer o seguinte: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica. Irmãos, é impossível um falar o contrário do outro ali. Todos estavam unânimes. Eu creio que Mateus não ia batizar em nome de 3 pessoas e Pedro batizar em nome de uma pessoa, que é Jesus. Se eles estavam ali unânimes em oração, movidos pelo Espírito de Deus, obviamente eles estavam num só pensamento. Então isso significa que Mateus capítulo 28, versículo 19, não está correto.
Se você for buscar a fundo a Bíblia de Jerusalém, ali no rodapé, você vai ver que não fala assim, batizando em nome de 3 pessoas. E aí, continua, no versículo 15, quantas pessoas tinha ali? No versículo 15, e naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase, quanto? 120 pessoas que estavam ali no cenáculo, que receberam as instruções do Senhor Jesus e que teve a missão de batizar aqueles quase 3.000 pessoas ali num só dia. E aí, meus irmãos, tem dúvidas? Eu creio que aí não deixa margem de dúvidas. Este é o correto. É a palavra de Deus que está dizendo isso aí, que está discorrendo. E é este povo que faz o que está escrito, que vai ser usado por Deus nesses últimos dias. Em primeiro lugar, nós temos que entender uma coisa, que Paulo, ele falou que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E ele continua dizendo no versículo 6, e um só Deus. A questão é que muitos hoje creem numa trindade. A trindade não é bíblica, né? Trindade não é bíblica. Nós cremos em Deus Pai, nós cremos no seu Filho amado Jesus Cristo, nós cremos no Espírito Santo de Deus, não no Deus Espírito Santo. E o que acontece hoje é que muitos estão sendo batizados em nome da Trindade e alimentando a sua fé baseado nesta Trindade, que não é bíblica. E tem um aí que quer a adoração. Qual é ele? Ele é aquele que está lá em Isaías capítulo 14, o versículo 14. Ele queria fazer o seu trono acima do trono de Deus e ser semelhante ao Altíssimo. E aí Deus expulsou para a terra. E aqui ele está querendo adoração. Esse terceiro aí, com certeza é ele que está arrancando a adoração aí das pessoas que adoram também adorar ele. Porque a Bíblia não traz mais para uma trindade. Antes de você falar que nós não cremos no Espírito Santo, nós cremos em Deus, nós cremos no seu amado Filho Jesus Cristo e nós cremos no Espírito Santo de Deus. Aquele mesmo Espírito que Ele deu para o seu Filho, em Atos capítulo 10, o versículo 38. E esse mesmo Espírito, Jesus em João capítulo 20, o versículo 20 e 21, Ele olha para os discípulos e sopra nos discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Nós cremos nisso aí, né? Nós cremos no que Paulo também falou em Gálatas 4, versículo 6. Jesus já estava lá junto com o Pai, e aí foi dito: e porque vós sois filhos, enviou Deus, o Pai, o Espírito do seu Filho ao vosso coração. Creio nisso aí também. É que é o Espírito de Cristo que está guiando a igreja aqui. Mas que Deus possa abençoar nós nesta noite, e também você que nos assiste, que você possa pegar a palavra de Deus e começar a discorrer tudo isso aqui. E lembra-se de uma coisa, esse mesmo Pedro diz em Atos capítulo 5, o versículo 29, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O que acontece é porque talvez o seu pastor lá diz que você deve ser batizado em nome da Trindade e vocês aceitem.
Nós devemos obedecer a Deus do que aos homens. E eu faço um apelo a você que nos assiste. Talvez você está nos assistindo pela primeira vez, talvez você ouviu esta mensagem pela primeira vez. O apelo está em Hebreus capítulo 3, o versículo 7 e 8. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Realmente, não deixa para amanhã o que pode fazer hoje.